Clebinho tá me aguardando, entrou comigo ao vivo, volta agora novamente, porque ele vai falar desse grave incêndio em uma fábrica de colchões aqui em Rio Preto. Pode colocar o Kleber de novo comigo, gente? Kleber voltando aqui comigo novamente, ao vivo, no nosso BG. Já tô te chamando porque a notícia é importante. Quem tá em casa também, com certeza, toda a nossa região, as pessoas estão se perguntando se alguém ficou ferido, o que teria acontecido, qual foi aí o início desse incêndio também. Portanto, você volta comigo agora para trazer aí todos os esclarecimentos. Boa tarde, amigo. Boa semana. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa tarde para você, Josi, para todo mundo de casa acompanhando o nosso balanço geral. A primeira informação é que, felizmente, ninguém se feriu. Apenas um dos funcionários que estava no local onde o incêndio teve início, ele inalou muita fumaça, precisou de atendimento do GRAU aqui, né, o grupamento de resgate aqui do Corpo de Bombeiros de Rio Preto, que esteve aqui mesmo no local com uma viatura, e ele acabou recebendo ali oxigênio, já está bem, não precisou nem ser levado a um hospital. Esse foi o caso mais preocupante. Os outros funcionários conseguiram sair rapidamente do setor. A informação que nós temos aqui da empresa, dessa fábrica de colchões, é que o incêndio teve início num depósito. Eles fabricam a espuma para a produção dos colchões exatamente aqui neste ponto. Vou pedir mais uma vez para o Gil mostrar para a gente esse galpão, que inclusive a gente já vê a imagem aí, o teto cedeu, parte da estrutura veio abaixo, tudo se concentrou aqui neste barracão onde eles fabricam a espuma, e ela fica de 1 a 2 dias, segundo o pessoal explicou para a gente ali, para poder resfriar, o processo de cura, que é o que eles chamam ali da espuma. Então, a espuma ela vai quente para esse local, eles monitoram toda a temperatura, tem todo ali um trabalho justamente para evitar incidentes como esse, né? E aí, monitorando a temperatura, perceberam que a temperatura se elevou, mas aí não deu tempo de agir. Imediatamente o fogo tomou conta do local, até porque a espuma é um material altamente inflamável. 260 pessoas trabalham nessa empresa. No local, neste galpão, neste setor onde o fogo teve início, são 10. Mas quando eles perceberam, imediatamente tentaram ali conter o incêndio. Quando perceberam que não seria possível, acionaram a brigada de incêndio, acionaram também o Corpo de Bombeiros aqui de Rio Preto, deixaram o local e por isso, felizmente, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros veio com um grande efetivo para cá, inúmeras viaturas. Todos os postos de bombeiros de Rio Preto enviaram equipes aqui para o local, inclusive alguns agentes que trabalham no setor administrativo vieram para a rua para poder atender essa ocorrência, para ter noção, né, de como realmente foi um incêndio de grandes proporções. Havia essa preocupação por conta exatamente desse grande volume de material químico, de material inflamável. Inclusive existe um depósito ali do outro lado, é um outro galpão anexo a esse que a gente está vendo aqui. A gente não tem visão dele nesse ângulo que a gente está, mas é logo após esse onde o fogo teve início, que ali é o depósito onde ficam guardados os materiais químicos ainda mais inflamáveis. Então havia a preocupação de que o fogo chegasse lá também e aí tomaria proporções ainda maiores. A gente teria aí um incêndio com uma gravidade ainda maior. Então, por conta disso, os bombeiros também fizeram todo o trabalho de cercar o fogo, de conter ele apenas aqui nesse galpão, enquanto eles trabalhavam para extinguir as chamas, né? Então, foi um trabalho realmente de formiguinha, como os bombeiros descreveram, até porque depois que eles conseguiram ali acabar com o incêndio, ficaram pequenos focos de incêndio, pelo menos 7, por cerca de 1 hora ou 2 ainda depois do início das chamas. Eles tinham que entrar, revirar essa espuma para poder jogar água para resfriar, para que a água chegasse também nesse local mais embaixo ali, onde ainda havia focos de incêndio. Então realmente foi um trabalho bastante complicado e agora a Defesa Civil foi acionada aqui para o local para poder verificar. A gente inclusive já vai falar daqui a pouquinho com o Coronel Lamin, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui em Rio Preto, que vai explicar sobre o que aconteceu com essa estrutura. Voltando a falar ainda sobre a empresa, eles não gravaram entrevista, mas nós conversamos com a assessoria de imprensa e a informação que nós recebemos foi essa, de que 260 pessoas trabalham aqui, diretamente no setor atingido pelas chamas são 10 pessoas e esses funcionários conseguiram sair e não se feriram. A empresa hoje não vai funcionar, mas retoma as atividades normalmente amanhã. Então amanhã eles devem retomar a produção aqui, ainda não se sabe o valor exato do prejuízo, mas a gente vai também continuar acompanhando isso. O mais importante é que as vidas foram preservadas. Agora sim, o Coronel Lamin da Defesa Civil chegou aqui para falar com a gente, estava fazendo vistoria aqui no local. Coronel, um incêndio realmente de grandes proporções, a estrutura foi comprometida ou não? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos. Realmente foi comprometida, um barracão de 6.000 metros quadrados,
o poder calorífico, né, das chamas da espuma é muito alto e o metal ele acaba colapsando, né, perdendo a sua resistência, e foi o que aconteceu com a cobertura completamente destruída. Alguns pontos até colapsou, chegando ali ao piso do barracão. Nós voltaremos à tarde ou talvez até amanhã cedo, quando essa fumaça que ainda persiste tiver cessado, para poder fazer uma avaliação das paredes, né? A integridade dessa alvenaria, se há risco de colapso ou não. E aí então nós daremos o nosso laudo técnico para que os proprietários responsáveis possam nos apresentar equipes especializadas para dar início à recuperação, enquanto então nós expediremos aí um termo de autorização de entrada no barracão para início dos trabalhos de restauração. Só esse ponto aqui, o restante da empresa vai poder operar normalmente? Sim, felizmente, né, os bombeiros fizeram um trabalho rápido, a brigada de incêndio agiu dentro das suas possibilidades também e impediu, o bombeiro na verdade impediu que essa chama se propagasse para os barracões vizinhos. Então, mais uma vez, um brilhante trabalho dos nossos heróis aí, bombeiros. Em algum momento essa ocorrência chegou a oferecer risco para as empresas vizinhas? A gente está numa área industrial com muitas outras empresas. O pessoal comentou que existe até ali um depósito ao lado de materiais químicos também inflamáveis, assim como a espuma. O que realmente levou risco para a vizinhança, né, e vizinhança até distante, é a fumaça. Porque a fumaça que gera dessa queima é um gás chamado cianeto de hidrogênio, que é altamente tóxico. Por exemplo, foi aquele gás, o mesmo gás que originou a morte de tantas vítimas ali naquela Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então é a mesma fumaça, porque lá também foi o que causou a morte foi a inalação da fumaça oriunda da espuma. Então o risco é a inalação da fumaça, mas agora, felizmente, com uma grande quantidade de ventos, né, tende a dissipar essa nuvem de fumaça tóxica. O trânsito aqui ainda em alguns pontos está interditado, né? Permanece interditado, né? Os caminhões, as equipes do bombeiro estão aqui, permanece para evitar qualquer tipo de risco, né, à integridade física dos bombeiros. Tá certo, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, igualmente. Então é isso, Josi, como o próprio coronel explicou, o maior risco aqui, além, claro, das chamas, foi a fumaça, e realmente uma grande nuvem de fumaça que pôde ser vista a quilômetros de distância de vários pontos aqui de Rio Preto. A gente volta com você aí. Ô Clebinho, e chamou a atenção, né? Porque se der para colocar a imagem novamente, é uma nuvem gigantesca. Todo mundo realmente ficou preocupado, ficou apavorado com o que estava acontecendo também. A gente está vendo toda a imprensa no local, várias fotos também. Olha só, gente, inclusive, olha essa imagem que a gente está mostrando agora para vocês de casa e de toda a nossa região. Inclusive o coronel Lamin disse bem, né? Porque é uma fumaça tóxica, ainda bem que está em um local aberto. A fumaça não ficou presa ali dentro da fábrica também e não tinham funcionários no momento. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Clebinho, mande um abraço aí para o coronel Lamin. Só para a gente encerrar aqui a tua participação, é claro que você está preparando uma reportagem completa para a gente a respeito desse caso. Não sei se você conseguiu conversar com algum funcionário, algum responsável da fábrica também, porque, gente, é uma fábrica muito conhecida aqui em São José do Rio Preto, em toda a nossa região, uma fábrica tradicional também. Eu imagino que o prejuízo tenha sido muito grande. Dá para estimar? Você conseguiu levantar essa informação até o momento? Olha, os funcionários bastante abalados e também não tinham autorização da direção da empresa para poder falar com a gente. Eu conversei com a assessoria de imprensa, eles ainda não têm o valor exato e nem estimado do prejuízo, porque precisavam que os bombeiros terminassem o trabalho, a Defesa Civil também, para que eles pudessem ter acesso ao local e ver exatamente o que queimou, se dá para aproveitar algo ou não, que acredito que não dê para ocorrer, até porque a própria estrutura do galpão cedeu. Se alguma máquina, algum equipamento tivesse ali embaixo, mesmo que talvez não tenha sido consumido pela chama, foi atingido pelo peso da estrutura. Mas isso eles vão divulgar posteriormente. O que a empresa disse é que hoje não vai trabalhar, mas isso não vai atrapalhar a produção, que eles vão conseguir atender aos pedidos, porque amanhã eles vão retomar a linha de produção em outro galpão que não foi atingido. Com certeza também o empresário deve ter um seguro, né?
A gente vai seguir acompanhando de perto também. Kleber está preparando a matéria completíssima a respeito desse caso, desse grande incêndio que tomou conta hoje aqui de São José do Rio Preto, da nossa região também, porque chamou a atenção aí de toda a população, pelo que a gente viu, pela gravidade também. Mas a gente volta a falar que ninguém ficou ferido, foi somente aí um grande susto. Obrigada, amigo! Qualquer coisa você retorna comigo aqui no nosso BG, tá bom? Obrigada, até o momento.